Ah, agora sim. Fala aí, pessoal. Está no ar mais um Evo Podcast. Quero agradecer a todos vocês que vão estar assistindo todo esse conteúdo, que vão estar ouvindo pelo Google Podcast, pelo Spotify. Desde já, é sempre uma honra estar poder participando aqui do Evo Podcast. E eu quero dizer para vocês que não me seguem nas redes sociais, gostaria já que vocês se inscrevessem aí no canal para dar uma moral pra gente. O canal tá começando. E dá um likezinho, compartilha todo esse conteúdo que hoje vai estar aqui. Eu estou com a minha convidada hoje aqui. É... Cara, sem sombra de dúvida, hoje vai ser uma honra. Vai ser uma honra poder estar batendo um papo com essa minha amiga que eu conheci através das mídias sociais. É uma história, antes de mais nada, de superação. É uma história de força, porque não é fácil. Não é fácil passar o que essa minha amiga passou, o que ela vem passando, o que encontrou forças para poder ajudar outras pessoas, que em muitos outros casos seria totalmente diferente, mas ela está aqui hoje. Então, no episódio de hoje, eu recebo a senhora Ofélia Conteiras. Hoje ela irá compartilhar com a gente um pouquinho da história dela, uma história de superação, né? E ela perdeu os dois filhos dela. O mais velho, o Heitor, de 27 anos, uma briga de trânsito. E o jovem Lucas, logo em seguida, problemas de depressão, ficou muito depressivo com a morte do irmão, acabou não superando. Então hoje estou com a senhora Ofélia. Ofélia, prazer falar com a senhora. Prazer é meu. Eu me sinto assim muito feliz quando alguém me faz o convite para que eu conte a minha história, porque eu sei que posso alcançar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas. Sim, com certeza. E assim, Ofélia, a história da senhora, caramba, é uma história muito impressionante. Quando eu conversando com o pessoal do meu trabalho, contei só um pequeno trechinho assim da vida da senhora. Todo mundo ficam assim. A pergunta que fazem, cara, mas como que ela consegue ainda estar de pé e ter esse vigor para poder seguir em frente? Todo mundo que eu conversei assim no meu trabalho assim e falaram a mesma coisa para mim, sabia? A mesma coisa falaram para mim. Então, assim, não, eu contando um pequeno trecho da história da senhora, e contei para meus amigos do trabalho. Uhum, E apresentei a senhora, mesmo que online, né? uhum. Muita gente lá no trabalho ficou sabendo assim, da história da senhora. Muitos perguntam, e muitos falaram assim, caramba, cara, não é nada fácil. Não. Passar o que essa senhora, até porque eles não sabiam o nome da senhora, Félia passou, não é nada fácil. Então, eu quero agradecer a senhora por a senhora estar aqui. Muito obrigada. Desde o começo, a primeira mensagem, eu achei até que a senhora não fosse visualizar minha mensagem, e já visualizou de bate-pronto, já me respondeu. Velho, muito obrigado pela participação aqui da senhora, tá? Fica à vontade. Eu respondo todo mundo, você acredita? Ah, Tanto é? no WhatsApp, como no Facebook, como no Instagram. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão pedindo socorro. Sim. Tem pessoas que o mundo está adoecido. Eu não posso deixar sem tê-los sem resposta, sem dar resposta. São como se aquele momento eles tivessem alguém que ouvissem. Então, eles estão ali me procurando. Eu tenho que acolher todo mundo que chega. É isso. Então, Ofélia, eu vou começar perguntando pra senhora, pra você, é, como que era a sua vida com a dos seus filhos antes de, sabe, tudo isso acontecer, de entrar isso na mente da senhora? Como que era a vida de vocês antes de tudo isso? Tá, eu era a Ofélia, a mãe do Lucas e do Heitor, simples, aquela mãe que cuidava, que zelava. Eu só queria. Meu sonho era ter minha família.
Eu tinha, então eu cuidava dos meus filhos como mãe. Lógico que tinha, nem toda a família é perfeita. Eles eram adolescentes e tínhamos nossos altos e baixos, mas eu era aquela mãe que cuidava, que zelava, que me dediquei aos meus filhos. Esse era o projeto. Ia ser a mãe dos meus filhos, eles iam estudar, formar, casar e eu ia cuidar dos netos. Era o projeto. Não Uma, tinha experiência de nada, de trabalho, nada. Trabalhava porque eu tinha que trabalhar, mas assim, você fazer uma faculdade. Não planejei. Ali eu só era a dona de casa e a mãe. Tava bom. não tinha nada planejado. Só queria ser. Era aquilo ali que eu planejei. Era a mãe, que os filhos iam crescer, que iam casar, que iam trazer as noras e os netos iam vir. Um dia, né? Hum. Mas você sabia que eu tinha muito medo de ficar só? Eu não sei te explicar. Mas eu sempre tive algo dentro de mim que eu tinha muito medo de ficar só. Por que esse sentimento, Félia? Não sei explicar. Era algo muito. Eu tinha esse medo. Sabe aquele medo de. Eu tinha medo de envelhecer sozinha. Não sei te explicar, mas eu Aham. tinha esse medo. Era, era uma vida normal, como uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Filhos. Quero saber como que era o Heitor. Antes da confusão de trânsito. O Heitor, ele era intenso, sabe? Como todo jovem, o Heitor é muito intenso. Ele era muito feliz. Ao mesmo tempo, ele era muito meio, ao mesmo tempo, ele era agressivo. Heitor, se você. Eu sempre falo, Heitor, ele era muito intenso. Ele não sabia fazer nada assim, calmo. Se você desse um carro, com certeza ele ia andar na velocidade máxima que ele pudesse. Se ele pegasse uma moto, ele surfava. Daqui a pouco, Heitor ia brincar com os amigos. Daqui a pouco, Heitor tá brigando na rua. Era esse o Heitor, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele era assim, ele era protetor, ele era amigo, mas ele tinha essa explosão. Por isso que eu Sim. falo que quando ele. Consequência no trânsito foi a explosão. O outro rapaz também era explosivo. É, Então era isso. Ele era essa pessoa. Então sempre agora hoje eu digo, o Heitor ele tinha pressa de viver. Ele vivia intensamente. Sabe quando a pessoa tem pressa de viver? Era ele. Tudo dele era muito rápido, era muito apressado, era muitos projetos para um dia. Eu sempre falava, vamos com calma, mas tudo dele era assim. Ele fazia, vamos dizer, um projeto para um ano, ele queria que acontecesse naquele dia, naquela hora. Era a intensidade dele. Esse era o Heitor, bem intenso. bem intenso. O que aconteceu naquele dia, velho? Era 17 de setembro Que de ano? 2013. Eu não sou muito de datas, eu não guardo datas, Ah, mas eu acho que era 2013. Era aniversário da minha mãe. E Heitor saiu com meu pai. Aí teve a discussão no trânsito por causa da moto, que bateu a moto, e o rapaz estava armado. Só que ele não sabia. Quando ele desceu para discutir, foi até o rapaz, meu pai ficou, e eles discutiram, e ele falou palavrão com a irmã do rapaz. Aí nessa hora ele volta para o encontro do meu pai, o rapaz atira. Foi atirar, a arma caiu no chão. Aí ele percebeu, ele correu, mas assim mesmo pegou o tiro. Aqui. Ele estava de chapéu e furou o chapéu. E naquele momento, quando nós recebemos a notícia, eu e o Lucas, foi assim, nossa, não sei te explicar. Foi assim, não sei te dizer qual é o desespero. Você correr, você querer ir lá e saber que não pode mais fazer nada. Porque meu pai falou assim para mim, ele está aqui no chão, o SAMU já chegou, mas ele ainda está vivo. E eu falei, mas pai, foi um tiro na cabeça. Você sabe o que, né? Um tiro. é, Então, assim, a mãe já sabia, como mãe eu já sabia que talvez ele não sobrevivesse. Mas ele lutou bravamente pela vida, mas felizmente.
Fizemos doação dos órgãos, como a minha cidade não tem assim, os hospitais não estavam preparados, foi só eu acho que o rim, não, o rins, eu acho que foi, e as córneas. Então, assim, alguém aí no meu estado, em outro lugar, está andando com alguma coisa dele. Isso não foi em São Paulo, Félia? Não, eu morava no Acre, foi no Ah, Acre, eu foi no sou Acre. criana, sim, eu sou criana. Quando, quando você recebeu essa notícia, você estava em casa? Estava em casa, estava fazendo almoço, que era aniversário da minha mãe. Naquele dia foi um dia sombrio, porque a minha mãe, ela tinha saído, mas ela sabia que eu estava fazendo almoço para ela, então ela chegou, era o horário do almoço praticamente, 11h30, e a minha mãe chega nesse momento e ela não entende por que, que eu estou no meio da rua, meus vizinhos tentando, e ela vinha no carro, ela não entendeu. Quando ela saiu, eu falei, mãe, Heitor tá morto. Então, assim, para ela, que era o primeiro neto, era o amor da vida dela, foi assim um choque. A minha mãe recebendo a notícia sem entender nada, deixou todo mundo bem. Volta, tá tudo a nossa vida toda bagunçada. Félia, hoje você consegue falar um pouco mais melhor referente ao acontecido. Na época, quando o Heitor veio a partir, como que você ficou? Como ficou a sua vida? Porque uma coisa é a gente aceitar a morte e do que ele tá acamado, a gente já sabe. Mas no caso do Heitor, não, era um jovem, se eu não me engano, 27 anos. 27 anos. 27 anos, cheio de vida, cheio de energia, cheio de planos. Como ficou a sua vida? Nossa, porque nós falávamos assim, ele era a alegria da casa para todos os primos. Então, assim, ficou aquele vazio. Se estavam, ele não deixava ninguém sossegado, os primos menores, as primas, o irmão. Ficou um vazio em casa, mas nós tínhamos que continuar, porque como eu falei para o meu pai, nós temos que continuar um pelo outro, porque nós somos uma família que uma agarra a mão do outro e não solta. Então, naquele momento, nós nos agarramos e tínhamos que continuar, né? Com toda Parece, a água no coração, toda a dor, mas nós continuamos. parece que, não sei ao certo a palavra que colocar, mas um vácuo, um vazio imenso, né, Ofélia? É isso, mais ou menos? Ficou, ficou um lugar faltando na mesa, ficou uma cama, um quarto vazio, ficou faltando alguém que nunca mais voltava. Ficou, esse espaço não foi mais preenchido. Então, no coração, na casa, em todos os lugares. Aí você pergunta assim, por que que hoje eu falo assim? Mas eu fiz terapia toda a minha vida. Porque o psicólogo hoje também tem que fazer terapia para poder atender o outro, tem que estar bem. E antes quando eu comecei a estudar, então eu já fui fazer terapia. Se hoje eu falo, dói no coração, porque são filhos, nunca vão sair, são meus filhos. Mas hoje eu falo com firmeza. Ofélia, uma outra pergunta. Com relação ao assassino, ele está preso? Ele sofreu alguma coisa? Encontraram ele? Você sabe, tem alguma Foi preso. referência? Foi preso? Ele foi preso, foi preso. Mas, assim, como eu te falei, é alguém que não me interessa. Não me interessa nem falar. Não quero saber se ele está bem ou se ele está mal. Ele que siga, entende? Eu não procuro saber dele. Porque a partir desse momento, ele acaba a minha vida. Alguém que entrou na minha vida para fazer algo, destruiu minha vida, porque a partir daí eu perdi a minha família, meus filhos. Ele não matou só um, ele matou o outro também. Foi tudo consequência. Costumo dizer, Ofélia, que o bandido ele tira a vida de pai de família, jovem. Ele não tira só a vida daquele ser que está na frente dele.
por detrás dele tem esposa, tem filhos, tem mãe, tem pai. Então é um ciclo, não é uma vida, entendeu? Não é só uma pessoa que tá ali na frente dele, ele acaba, pô, tirou a vida da pessoa. É um ciclo que envolve, tá em torno daquela pessoa. Não é mais ou menos isso, Ofélia? Exatamente. É assim que eu penso. Então, a partir daquele momento que ele tirou a vida do Heitor, ele já acabou minha família. Nós não tínhamos ainda esse olhar. Né? Depois que veio as consequências, né? Quando o Lucas começou a ficar depressivo. E aí, com tudo isso, aí você tinha o Lucas. E Né? o Lucas, como que era o Lucas? Era o contrário. Sabe, os dois extremos? Aham. Lucas, eu falava que ele era um senhorzinho da idade dele. Aquele jovem que só Ele fica dentro de casa. eu dizia que ele era um velhinho, Aham. porque ele não tinha o comportamento do irmão, que era intenso, ele já era tranquilo e na dele. Tímido, calado, mas assim, sorridente, tinha sonhos de ser piloto, fazia planos, estudava, mas ele era na dele. Até as amizades, por exemplo, os amigos do Heitor eram intensos, que nem o Heitor. Ele participava dos lá, mas ele não era aquela intensidade. Sim. Os meninos saíam, mas ele não, sempre era muito caseiro, muito calmo. Esse era o Lucas. Então, eu sempre dizia que eles eram muito diferentes. Que eu sempre falava, um intenso era assim. Sim. Eles eram muito diferentes. Assim, eu falo um mais intenso e o outro mais senhorzinho. Mas eram muito parecidos. Assim, assim eram eles. E como que você notou, Ofélia, que ele começou a ficar diferente? Foi muito visível? Foi. Lucas, ele tinha olho verde e ao mesmo tempo ficava azul. E aquele olho dele, quando ele te olhava, brilhava, que era bonito. E foi murchando, assim, sumindo aquele brilho. Lucas foi perdendo o brilho do olhar. E eu percebi, porque como eu sempre fui uma mãe, nós éramos amigos. E você começa a perceber que não está normal, não tem ali, não está legal. Então eu percebi o olhar do Lucas apagando. E aos poucos foi sumindo aquele brilho. Não tinha mais o brilho. O olho verde não tinha o brilho esverdeado. Não tinha mais. Acabou. Só se afastar. Começou a se afastar. Dos Ofélia, amigos. é um olhar. Eu tô perguntando pra você. É um olhar como? É um olhar distante? Um olhar pro Vamos nada? olhar. Sim, eu conheço esse olhar, até nos meus pacientes. É um olhar vazio, como se tu não olhasse para o lado nem para o outro, só vê aqui. Sim, Mas não é um olhar com brilho, é um sim. olhar opaco, cinzento. E você vê aquele olhar triste, baixo. Isso doía no seu coração. Nossa, acabava comigo, porque eu não conseguia tirar ele daquele lugar. Você sabe, eu não conseguia. Aí eu falava, vamos continuar. O Lucas parou de estudar. Ele falou, mãe, eu não quero mais estudar esse ano. Não, tudo bem. Aí, o ano seguinte, eu tentei botar ele na escola. Então, fiz acelerando. E eu ia para a escola com ele. Eu estudava com ele. Só que ele ficava dentro da escola e ficava fora esperando. Porque eu motivava. Vamos, eu vou contigo. Vamos estudar, eu vou contigo. O quarto dele era um quarto escuro. Ele fechou o quarto. Aí eu ia lá, fazia, limpava, botava vida no quarto. Mas ele não queria aquilo. Quando eu vi que aquele quarto estava ficando muito escuro, que aquele ambiente não estava legal, eu botei a cama dele para o meu quarto, porque eu sabia que ali eu podia vigiar. Ele dormia e eu olhava, porque eu tinha medo, porque ele já havia tentado suicídio já 2 vezes. E eu tinha medo. Medo de perder, eu já tinha perdido um, vou lutar por esse. Então, assim, Ofélia, lutei bravamente. é, tá conversando aqui, vou dizer, contar um fato. Eu perdi minha mãe, que na verdade era minha avó, me cuidou desde pequeno, né? E ela morreu quando eu tinha 15 anos. E assim, cara, quando isso aconteceu, eu tinha acabado de completar 15 anos. Mas me deu uma vontade tão grande de não fazer mais nada na vida.
A senhora, você tá falando isso aí, tá batendo dentro de mim, tá voltando em 1994, o que eu tô conversando contigo agora. Parece que eu tô me vendo em 1994. O que aconteceu? Eu quis me trancar, eu abandonei emprego, abandonei a escola, eu ia um dia, faltava cinco, seis, inventava umas histórias e o jeito que a senhora falou assim, parecia que eu tava me vendo em Isso. 1994. Era mais ou menos assim? Era isso aí. E quando você fala isso, por isso que eu vi a necessidade de eu me especializar nessa área. Porque como você. Parabéns, você saiu, superou. Mas ainda vem as lembranças, ainda está lá dentro, Sim. entende? Não é fácil, você sabe. A vontade também era ficar no quarto escuro. Nunca mais sair de lá. É, Eu queria ficar naquele quarto escuro. Fazer o quê? Continuar para quê? E agora? Não é? é, é É bem. uma dor. A sua dor não é diferente da minha. Nós não vamos medir dor, é perda. Não é porque eu perdi dois filhos que você perdeu a sua mãe, a avó, que você não está sofrendo, mas cada uma na sua intensidade. É dor, é sofrimento, é perdas. Esse é o olhar. Velho, e o Lucas, ele tentou se suicidar, foram duas ou três vezes que você conseguiu ver. Através de como? Como que era o ato? Tipo, Lucas, foram chumbinho, é aquele que veneno dá pra para rato, rato, é isso? as duas vezes. Mas, sabe, assim, eram momentos não era nem descuido, eu não sei te explicar. Era momentos assim que Lucas dizia: vou no supermercado quando ele estava bem, você pensa que está bem, vou ao supermercado. E ao ir ao supermercado já comprava o chumbinho. Eu não sei como comprava, qual é a facilidade, eu não sei até hoje. Mas ele trazia. E quando eu percebia que ele tinha tomado, é porque quando eu chegava tipo, no quarto, ele já estava caído no chão. Então, as duas vezes eu salvei, deu tempo. O SAMU veio, levou, e deu tempo. Levei para o hospital, mas você não sabe o momento de chegar no hospital, é muito humilhante. O hospital ele te humilha de todas as maneiras. Eles riem, eles falam palavras assim, só veio dar trabalho, é frescura, é esquizofrênico, sabe? Não tomou direito. E você, mãe, você tem que se calar. Você ouve aquilo tudo, você calado porque você quer salvar seu filho. Então você Certeza. se cala, porque se você fazer, você se acha que é o enfermeiro, o médico, até a pessoa da portaria, eles são mais importantes que você naquele momento. Você, se eu falar alguma coisa, meu filho não vai ser salvo. Então você se encolhe e se encala. Você fica calado e você ouve. Mas, mãe, tu não presta atenção, você já sofrendo, ainda tem que ouvir, sabe? Pessoas, lição de moral. Não tem mais humilhante do que isso. Porque eu falo isso porque eu sei que outras pessoas estão passando por isso. Com seus filhos, vão em busca do socorro, enquanto pessoas que não têm empatia nenhuma que vai dar lição de moral em uma mãe que está sofrendo. Você pensa como dói? Dói. O seu filho e acaba ouvindo palavras que te afetam, que te perturbam. E até porque também, Ofélia, na época desse acontecido com o Lucas, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Nenhum. Então, o fato de você se abalar naquela época era muito mais fácil do que hoje. Tô errado, Isso. Ofélia? Não. Eu não tinha conhecimento nenhum, eu queria salvar. Sim, Olha, como eu falei, né? Eu não tive condições de pagar um psicólogo para o meu filho, um tratamento psicológico, porque eu não tinha dinheiro, era caro na época. Eu botei o nome dele nas listas de espera de clínicas e escolas. Então, tudo isso eu busquei, só que eu não tinha conhecimento. Então, eu ia ler. Eu começava a ler como eu sabia tudo da depressão, como aí eu cuidava, eu fazia, como mãe eu dava carinho. Eu deixei de dormir à noite e passei a dormir de dia, muito raro.
Então, até hoje, eu não tenho o hábito de dormir a noite toda. E tá tudo bem, eu acordo de boa, tu entendeu? Uhum. Não tem essa de acordar de mau humor. Eu acostumei. O sono que eu tenho é o suficiente. Então, cedo eu estou acordada. Então, cedo eu estou produzindo alguma coisa. Então, para a noite não passar muito longa, eu ia ler, eu criava, eu lia, eu fazia tudo. Aí eu arrumava a casa à noite, eu fazia toda a noite, que era para de dia eu poder dormir. Quando eu dormia, minha família ficava vigiando. Porque a depressão, chegou um momento que não era mais o Lucas. O Lucas não estava mais ali naquele lugar. Não tinha mais o Lucas ali. Tinha uma pessoa que não existia mais. Por mais que eu lutasse, ele não estava mais ali. Mas mesmo assim eu fiquei, vou continuar. Porque eu acreditava que eu iria salvá-lo. E não quando meu filho cometeu suicídio, nossa, eu me senti derrotada. Poxa, fui vencida, falei, fui vencida. Eu tinha certeza que eu iria salvar, mas infelizmente não salvei. Se tivesse conseguido um psicólogo na época, teria salvado o Lucas? Uma ajuda? Tipo, Sim, teríamos. Teríamos se nós tivéssemos, se houvesse essa preocupação com a saúde pública. Não existe. Se hoje não existe, imagina na minha época. Era 5 psicólogas no estado. Você acha que 5 psicólogos no estado vai dar conta? As clínicas de escola tudo lotada, vai por vez. Porque depois que eu fui para a faculdade, eu fui para a clínica escola, que eu coloquei o nome dele. Eu fui fazer estágio lá, e realmente é uma lista imensa. Não tem como você dizer, eu tenho que seguir a lista. Que número, onde ele estava nessa lista, hein? Se ele nunca foi chamado. Então, assim, eu fiz estágio lá na clínica escola e também fiz estágio no hospital, que ele também passou por lá. Então, eu fiz toda a carreira, depois eu fiz, fui como mãe, depois eu fui como profissional para esses lugares. velho, mas você trocar o dia a noite pelo dia, o dia pela noite, foi em pró do Lucas não tentar o suicídio, foi isso, né? Exatamente, porque era mais à noite. De dia dava para outras pessoas verem, mas quando à noite era nós dois. Nossa casa era só nós dois. Eu não sei explicar. Era à noite, tudo acontecia à noite. Então, assim, eu não dormia. Só que nesse dia era. Heitor faz aniversário 25 de dezembro. Então, era 25 de dezembro de 2015. Veio o Natal, Lucas já ficava triste, o irmão não estava no Natal. E nesse dia era 28, eu lembro que era no dia 28, era um domingo, ele estava bem eufórico, sabe? Então ele falou, mãe, eu não aguento mais, eu não quero mais viver. E eu falei para ele, meu filho, vamos, vai dar certo. O que vai ser de mim sem você, seus avós, todo mundo gosta de você. Sempre frisando o quanto ele era amado. Enquanto ele é Mas importante. quando a pessoa está depressiva, o rebelde mesmo, ele não acredita. Ele acredita que ninguém o ama, e ele é um peso, que eu iria ser mais feliz sem ele. Como que eu vou ser feliz sem você? Como é que você pode dizer que você é feliz? E nesse dia, estava passando um filme, eu até lembro o filme, era um filme que era um filme de um caminhoneiro, era um filme chato. Mas eu comecei a assistir porque o Lucas estava eufórico, eu não queria dormir. E ele ficou lá fora com uma cachorrinha no braço, e eu fiquei assistindo o filme. Só que eu dormi. E eu achei que eu dormi 15 minutos. Quando eu acordei assim de uma vez, porque não sei, eu senti. Você sente que você dormiu? Sim. Quando eu acordei assim, nossa, dormi, que eu olhei para o relógio, era 3 horas da manhã. E eu deitei ali para assistir o filme, era às 19 horas. Olha, tanto que eu dormi. É. E quando eu olhei, a cachorrinha, ele tinha uma cachorrinha, ela estava correndo, como se ela estivesse me chamando. Aí eu fui para a área. Quando eu cheguei na área, ele tinha enforcado com um fio. E olha que eu escondia tudo, não tinha
não tinha nada que pudesse, sabe? Era tudo escondido. Sim. Faca, fio, corda, não tinha nada na minha casa. E onde apareceu aquele fio? Então, assim, eu penso que o Lucas já estava com aquele fio em algum lugar. Então, assim, quando eu olhei, ele estava enforcado e eu paralisei. Fiquei ali na porta, acho que minha alma saiu do corpo, porque eu me senti toda dormente, não sabia te explicar. Aí fiz respiração boca a boca, fiz massagem, e ele não respirava. Eu estava a mão assim, para ver se ele estava respirando, nada. Aí eu olhei para os dedos dele, para a unha, já estava tudo roxo. Aí eu botei a mão no coração. Eu sabia que ele estava morto, mãe sabe. Mas era como se eu tivesse um choque muito grande. Aí eu disse, não, vou levar para o hospital. Aí eu puxei ele para levar para a área, para descer a escada, que a nossa casa era um sobrado. Eu puxei o contrário, eu puxei pela cabeça, eu queria puxar pela perna, e não dava para descer, mas ele já estava morto. Aí eu deixei ele assim no corredor, foi quando eu sentei ao lado. Aí aquele momento, fiquei ali, poxa, meu filho, por que você fez isso comigo? Você me deixou. Aquele momento foi um momento muito difícil, porque ele estava morto. Aí eu fiquei lá com ele, e foi quando eu falei, não, a partir de agora, desse momento, nenhuma mãe, nenhum jovem vai morrer por causa dessa doença. Eu vou estudar. Porque eu me vi no direito de salvar outras vidas. Aí aquela Ofélia que lá no começo eu te falei, a mãe, acabou ali. Aí nascia outra Ofélia. Mas até aí eu queria ficar no quarto escuro, porque a realidade ainda não tinha caído a ficha. Sabe qual é o pior momento? São piores momentos quando você perde filho. Tem um dos momentos que seu filho, tipo, quando o Heitor foi embora para o cemitério, aquele momento foi muito difícil para mim. Mas também quando eu vi o Lucas dentro daquele saco, foi muito difícil para mim. Depois que eu vi que os dois não estavam mais presentes na minha vida, foi muito difícil. Então, assim, não teve um momento fácil. Depois daí não foi nada fácil. Só foi momentos difíceis. Porque depois daí eu fui estudar, sem emprego, sem saber como eu iria pagar a faculdade. Mas eu tinha feito uma promessa, me agarrei a ela. Eu entendo tudo o que você me falou naquela nossa conversa. Casa. Poxa, e acontece tudo. Sabe por que eu entendo aquela nossa conversa? Porque assim, eu comecei a frequentar nos anos depois que minha mãe faleceu, 98 e tal. Então tinha pessoas desse ramo meio caxias, sabe? Aquela coisa, você é isso aqui, e não deixa a outra respirar, não deixa nada disso. Aí eu fico pensando pra você, caramba, que encontrou sem ninguém, sem os filhos, sozinha, em estado de depressão profunda. Cara, quem tava contigo, quem te ajudou pra você, sabe? Sabe, colocar a cabeça assim pra fora da água assim, e o nariz, nem a cabeça, o nariz pra poder dar aquela respirada. Minha família, Sua minha família. mãe, meu pai, meus dois irmãos, minha irmã é minha amiga, e meus sobrinhos. Então, assim, era o meu suporte. Eu falo só sem os meninos, mas eu tinha outro suporte que é a minha família, que eu Sim. tenho até hoje. Aham. Então, assim, fui pro quarto escuro. Eu não queria mais sair de lá, mas eles me puxavam. A minha irmã ia lá, vamos sair daí. A minha sobrinha me levava, vamos, pega a tua tia, leva para tomar banho. Porque nem isso, eu não queria mais nada. E um dia eu lembro que ela falou que eu tinha que estudar, porque ela sabia da promessa que eu tinha feito. E eu disse assim: não vai dar tempo, tá tarde. Aí ela disse: não, não tá tarde, você vai estudar sim. Aí eu estou no quarto e lembro que eu vi uma frase que dizia: se você ficar parado, a idade vai passar do mesmo jeito.
Foi aí que eu percebi que eu tinha que ir, porque eu ia ficar no quarto escuro e eu ia ficar lá. E eu tinha uma promessa. Aí eu fui, me matriculei, consegui uma bolsa, metade bolsa, matriculei na faculdade, 20 anos sem estudar. Matriculei, fiz o vestibular, e ansiosa, ai, será que eu vou passar? E a moça não ligava da faculdade para dizer que eu tinha passado. Aí eu liguei, moça, vê se meu nome está na lista. Aí ela falou que estava. Gente, foi assim, o momento mais feliz da minha vida. Eu vou cumprir minha promessa, vou estudar. Ofélia, esse foi o gatilho? Foi, vou Um, estudar, vou estudar. Vou ajudar outras pessoas. Não pensava em nada. Olha só, já fui assim. Vou estudar, vou ter uma clínica, vou ajudar todo mundo, não vou cobrar. Essa, já falou, não vou cobrar pelos atendimentos. E os amigos diziam assim, não é bem assim, a psicologia. Lá na frente ela vai ver. Mas o sonho era esse. eu Foquei, entendo. fui embora. Aham. E fui muito acolhida. Meus amigos, eles eram 19, 20, 25 anos. Tínhamos três mais maduras, né, que nós dizíamos. Sim. Acho que em nenhum momento meus amigos me fizeram me sentir. Não, voltei a ser menina com eles. Então, foi o melhor ano, os 5 anos da minha vida com eles. Aprendi. Eles não me poupavam, porque a Ofélia perdeu os filhos, não existia isso. Era amiga de classe que se errasse. Tinha dia que nós passávamos o dia brigando no grupo, né? Nós tínhamos um grupo no WhatsApp, mas de noite nós estávamos todo mundo unido. Era uma turma com diferença de idade, mas que todo mundo se respeitava. Então, fui muito acolhida, tanto pela faculdade, pelos professores. A partir daí já fui fazer terapia, mas ninguém acreditava em mim. Eles achavam que eu estava pela emoção. Como eu chorava muito, tudo eu chorava, porque eu estava recente, né? Eles acreditavam que eu estava ali pela emoção. Ela não vai aguentar, eles falavam. E eu dizia, eu pensava, eu vou porque eu tenho uma promessa. E eu me agarrei à promessa. Fui embora. Estudei. Então, assim, eu não tinha o direito, que nós falamos, pagar matéria, se você reprova. Eu não tive, na faculdade, eu digo, não posso reprovar. Eu não posso pagar a faculdade, imagina pagar a matéria. Então, assim, eu não era mais inteligente do curso, mas eu era muito esforçada. Me esforçava. Entregou, Estudei, né? me entreguei. Então, assim, estudava o ano todinho sem pagar, porque a metade de bolsa eu pagava, mas eu não pagava a minha parte. Quando era no final do ano, eu ia renegociar. Aí a faculdade dizia, vou parcelar, dá, nem dava, vou arriscar. Então eu ia vendendo tudo que eu tinha. Aí eu fazia vaquinha, fazia rifa, eu vendia, poxa, essa roupa não serve, vou vender, vou ficar só com a básica, vou para estudar. Eu acho que teve um mês que eu fui quase o mês todo só com a blusa. E eu não me importava de ir só com aquela blusa preta, eu ainda tenho ela. Porque não era aquilo que eu estava, não era a roupa, não era. Eu tinha um Entendo. objetivo. E o professor dizia assim, ele falou assim para mim, que nós na faculdade nós tínhamos que focar no que nós queríamos e depois tudo viria. Então eu acreditei nisso. E eu foquei nisso, então foi isso. Então, no final do ano eu vendia tudo, renegociava, pagava e já ficava devendo o ano de novo. E assim foi, até formar. Elia, quando você estava naquele período de ficar trancada, o pessoal da sua família, seus parentes, ficaram preocupados contigo? Ele vai tentar um suicídio. Chegaram a imaginar mais ou menos isso? Porque você deu aquela isolada do pessoal, você ficou muito para baixo, que é o natural. O pessoal da sua família chegou a ficar preocupada, né, a chegar a esse ponto? Não, porque assim, eu, Ofélia, nunca pensei em suicídio. Também eu penso que eu não estava depressiva, eu estava com uma tristeza profunda. Porque eu queria ficar no quarto, mas eu queria sair, eu ia ter que sair qualquer hora. Então, assim, eu não tive depressão, ansiedade, nada disso. Mas eu tive uma tristeza muito profunda. Mas eu sou resiliente. Eu tinha que sair dali, porque eu tinha uma promessa. Então, foi o que me agarrou para continuar. Eu fiz uma promessa, como mãe, eu fiz uma promessa para os meus filhos. Eu tinha que cumprir. Era como se eu fosse salvar o mundo. Sabe aquela impressão? Eu tenho que salvar o mundo.
eu tenho que levantar a bandeira do suicídio, eu tenho que falar de saúde mental, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu vou fazer daqui para frente. O luto, o luto ele não fazia parte, eu não ia atender pessoas enlutadas, eu ia fazer prevenção do suicídio, eu ia levantar a bandeira, eu iria fazer palestra, eu iria atender jovens, sabe? Mas ainda essa é a minha linha de trabalho. Então, essa bandeira eu levantei. Depois, com o tempo, é que foi vindo as pessoas que foram se identificando ao luto. Então, tive que fazer uma especialização. Então, hoje eu trabalho luto. Sou especializada em luto, né? Na terapia do luto. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Como eu falei, eu trabalho lá no Artline, né? E, e havia passado pra mim, foi um sábado. Isso até hoje. Foi em 2013, 2014, não me lembro ao certo. Passou um suboficial por mim, pela cara principal, me cumprimentou. Ela me cumprimentou, Emerson, como você tá? Tudo bem? Beleza. Viu pra a residência dele. Ofélia, não passou. Não deu 10 minutos. Cumprimentou. Ele morava no 10º andar. Viu? Foi até o terraço. Foi até lá em cima, no último andar. Jogou. Ele tinha acabado de falar comigo, me cumprimentou. Sim, Aparentemente, ele tava normal, como fosse os dias normais. Me cumprimentou, deu uma brincadeirinha assim de leve, sabe? Coisa rápida. E assim, pra pessoa completar o suicídio, automaticamente ela já vem vivendo uma depressão, dona Fé? Porque ele aparentemente ele tava normal, pois aparentemente ele é, tava, porque as pessoas pensam que a depressão é ficar triste, chorando, né? é, A pessoa dança, sorri, se diverte, hum, mas lá dentro ele está em sofrimento, vazio. Ele se despediu de você, você nem percebeu, exatamente. né? Ele foi embora porque só ele sabia o que ele sentia lá, o vazio. É por isso que eu falo, sabe? Às vezes eu me sinto impotente quando alguém comete o suicídio. É, é como se eu queria salvar todo mundo, eu quero, mas como? Quando eu sei, olha, então assim, as pessoas no meu estado, elas começaram a se alguém cometia o suicídio quando eu chegava da faculdade, isso no primeiro ano já. Eu chegava da faculdade, aí eu ia olhar. Tava lá meu nome, Ofélia, Ofélia. Qualquer coisa que acontecia suicídio, o pessoal começava a me marcar. E eu tinha que ser forte, porque eu passava na faculdade, chegava em casa, se eu ia olhar Facebook, essas coisas, eu estava lá, já sendo marcada porque alguém cometeu suicídio. E eu ainda não era profissional, eu estava estudando ainda. Mas eu ia lá na família e dava minha solidariedade, indicava onde eu poderia ajudá-la. Aí eu descobri que no hospital da minha cidade tinha um setor de psicologia. Na época que o Lucas já estava com depressão, ninguém nunca me falou. Aí sabe o que eu fazia? Eu, como aluna, eu já levava as pessoas lá. Eu levava. Eu dizia, olha, lá tem, vamos lá. Eu já ensinava tudo direitinho. Mas eu não tenho dinheiro. Às vezes, uma vez eu lembro que eu dividi o meu dinheiro do ônibus com a pessoa, porque ela também não tinha. Mas eu levei. Então, essa pessoa até hoje ela é muito grata. Isso eu só estava no primeiro ano de psicologia. Então, eu já queria fazer a diferença. Quando alguém duvidava que eu não era capaz, era quando me dava mais força. Tu podia dizer, tu não vai conseguir, eu, tranquila. Mas aí eu ficava mais forte. Sabe, eu criei uma força que eu não sei te explicar. Eu passei momentos muito difíceis. Financeiro, então, nem vou te Imagino. contar, sabe? Eu fico imaginando, poxa, não é fácil. Sabe como é que é a mulher, né? Vaidosa. E vaidade, eu nem pensava nisso, não deixei para trás. E segui meu sonho. E as pessoas diziam assim, mas você não vai conseguir viver de psicologia. Eu nem pensava. Porque o meu projeto não era viver da psicologia. Para você ver, olha, eu já não tinha dinheiro e daí ia atender de graça. Aí não fazia nem planos, era só ali. Então, fui embora. Então, assim, quando eu podia, eu indicava, olha, eu levava na clínica escola, dá para atender, fazer, porque tinha plantão. Mas, Ofélia, não pode fazer plantão, porque o plantão tinha, mas para ir passar para o plantão, já tinha que estar na lista.
Mas eu pedia, por favor, atende eles. E os meninos atendiam. Então, foram coisas que me motivavam a continuar. Eu já me sentia psicóloga quando eu fazia isso. Então, era assim que foi. Ofélia, eu vendo você falar, eu acho que assim, se coisa sua de querer ajudar, tirar aquela dor da pessoa, eu acho que é porque você passou por essa. Por isso, você estava enxergando naquelas pessoas que você estavam ajudando e precisavam de ajuda. Eu acho que é mais ou menos isso, não sei se eu tô errado, porque assim, eu sofri minha vida inteira com bronquite, pneumonia. Então, assim, eu consigo perceber na minha filha quando ela tá ruim. Isso, E quando ela tá ruim, antes da minha esposa pensar, eu já tô vendo que ela tá ruim, porque eu sofri minha vida inteira com bronquite, com falta de ar. É mais ou menos esse sentimento que você tem, Ofélio, essa coisa você de olhar na pessoa. Não sei se você tô sendo bem claro. é, De você é, olhar na pessoa, você vê que ela tá passando. É isso? exatamente. É como, por exemplo, vou te dar um exemplo. É. Se você me falar da depressão, eu vou descrever ela para você. Aí você diz, mas eu estou vivendo isso. Se você falar da ansiedade, eu sei. Se você falar do suicídio, eu sei o caminho do luto. São dores que eu conheço. Quando você falar dessas dores para mim, eu conheço. Eu andei esse caminho. Sim. É por isso que eu me identifico com meus pacientes. Aham. E olha que eu faço atendimento online. Eu não tinha condições de ter um consultório. Como eu te falei, eu comecei com um celularzinho quebrado, que passava 2 dias sem funcionar, e eu tinha que atender meus pacientes. Comecei com 2 pacientes, foi quando eu vim para São Paulo. Aí eu comecei a atender o pessoal lá do meu estado, que quando eu estava lá eu não atendia, porque eu não tinha consultório, mas eu descobri que eu poderia fazer das redes sociais o melhor lugar de atendimento. Então, eu atendo hoje muita gente, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, assim, aqui, onde nós dois estamos, virou Aham. meu mundo, que era um sonho bem pequeno, que você não tem noção da intensidade desse meu sonho, desse projeto virtualmente criado, mas é algo que você poderia estar aqui desse lado comigo, que você ia ver a intensidade das pessoas me procurando. Eu estou aqui desse lado, eu começo a fazer atendimento 8 horas, e eu vou até às 0 horas. E depois daí parece que tem um plantão psicológico, o pessoal fica, quero conversar, você pode me dar atenção? E às vezes eu preciso dormir também, né? Mas Aham. assim, eu dou toda a atenção, eu procuro dar atenção. Do meu jeito, eu procuro. Mas eu também preciso dormir. Às vezes eu durmo assim, o celular cai da mão, porque eles ficam pedindo. Então, assim, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E no dia que eu não puder, eu sei que alguém vai dar continuidade no que eu fiz, porque eu penso que alguém vai se inspirar. Não é? Eu não estou fazendo para mim. Não, eu estou fazendo algo que eu posso deixar para outras pessoas tomarem de conta. Um projeto que outras pessoas podem tomarem de conta e levar a saúde mental para todo mundo, porque nosso mundo está adoecido. Vou dar um exemplo. Eu tinha 800 seguidores. Tá de boa. Depois que comecei, porque eu já faço esse trabalho há muitos anos. No meu estado eu já sou conhecida. Só que eu vim de lá, do meu estado, eu digo, eu não quero mais ser a conhecida Ofélia do suicídio, eu ainda falava assim, sabe? Não quero mais ser a Ofélia conhecida, a Ofélia do suicídio. Eu vou embora, eu vou fazer uma nova história, eu vou caminhar assim, sem todo mundo saber quem eu sou. Só que foi o contrário. Eu cheguei aqui, descobriram. E tornou-se. Aí eu tinha 800, eu acho que está com quase 24 mil seguidores. Aham. Isso não estou dizendo que isso me engrandece, isso são pessoas pedindo socorro. Você entendeu? É porque eu estava lá e ninguém me notou, mas é porque Velha, eles estão pedindo socorro. cara, assim, você acredita que tudo isso é. Não sei qual a sua crença, mas você acredita nisso que propósito? Tudo. Lógico, tudo na vida tem um propósito, mas você acredita que era pra você seguir essa trajetória pra ajudar outras pessoas? Através Exato. do que houve, você tá vivendo hoje, das pessoas que estão te procurando isso, pra você auxiliá-las. Você acredita nisso? Ou não? Eu acredito que eu sempre falava: vamos ao universo, abre aí, dá tempo. Já estou aqui, estou viva.
eu nunca me preocupei com idade. Isso não influencia. Porque as pessoas têm mania de achar que sua vida vai, com 20 anos, sua vida você pode tá rico. Mas você, com 20 anos você não tem responsabilidade nenhuma. Então tudo é no tempo certo, na hora certa. É verdade. Eu acreditava nisso, eu acreditava que uma hora ia acontecer. Só que assim, era um sonho pequeno. Eu estava buscando isso. Eu sabia que ia acontecer. Mas eu não sabia que ia ser nessa intensidade. Que Uhum. de repente, parece assim que. Eu não sei te explicar, como se uma porta. Eu dormi e uma porta. Eu acordei com a outra porta aberta. Como se eu entrasse num espaço e entrasse no outro. Essa é a sensação. E aí, por muitos momentos, eu fico assim: nossa, isso tudo está acontecendo comigo. Porque esse negócio de seguidores não me muda. Eu Uhum. nem sei o que eu estou fazendo. É tanto que a minha irmã que toma de conta disso, porque eu não sei. Eu fico aqui atendendo, mas mudou muito. E essas pessoas, não vou te dizer que é porque estão me seguindo, porque eu sou a blogueira, nunca. É porque se identificaram, eu sou pessoa de ajuda, Tem como se eu não identificação. quero me sentir assim, a salvação. Pessoas do mundo inteiro, do Japão. Você imagina? Pessoa do Japão, eu nunca imaginei. Sim, imaginava, mas não nessa intensidade. Eu imaginaria que eu iria atender pessoas, como eu já estava atendendo pessoas fora do Brasil, eu atendia na Angola, porque como psicóloga eu posso atender brasileiros fora, que moram Sim, fora. sim. Então eu faço esse atendimento. Mas eu dizia até, eu já estou conhecida na Angola, mas eu não sabia depois a intensidade que era. Pô, mas isso eu nunca falei para ninguém, eu nunca divulgava, eu não divulgo nada. Se você Ofélia, é o procurar, que eu te falei, é o que eu te falei. Eu antes de conversar contigo, eu já contei a sua história pra alguém. Você pois tá é. entendendo como que acontece? E daqui pra frente, a pessoa com que eu falei já vai passar pra uma outra. Sim. Assim vai. Mas eu já tinha feito outras reportagens. Como eu não divulgo, eu não divulgava. Sim. Sabe por que eu não divulgava? Porque eu Ah, atendia pessoal lá do meu estado e eu dizia: se eles souberem que eu saí do Acre, eles não vão mais ser meus pacientes. Mas é mesmo online, eu tinha esse medo dos meninos, dos meus pacientes saber lá, porque eu nem postava nada. Quando eles descobriram que eu estava aqui em São Paulo, foi agora. aham. Quando eu dei né, a história ficou mais Conhecido. visível, aí eles todo Sim. mundo, mas tu está em São Paulo? Porque eu não comentava. Sempre fiquei muito calada. Então, assim, tudo que está acontecendo, eu busquei também. Eu acreditei. Porque eu nunca acreditei, como dizia assim, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir viver de psicologia. É meu primeiro emprego, sabe? Assim, algo. Então, depois eu disse assim, poxa, é uma realização de um sonho, mas é uma realização minha também, profissional, da Ofélia. Então é isso. Então, assim, eu sempre acreditei, mas não assim, nessa intensidade está sendo, entendeu? E é muito gostoso. Ontem foi meu aniversário. Ah, Foi algo diferente, foi algo gostoso, porque teve muito carinho. Outros aniversários seria triste, porque não tinha mais meus filhos. Mas hoje eu tenho, quando eu salvo alguém, eu salvei meus filhos. Quando eu vejo um jovem feliz me agradecendo, é meu filho. Né? Como eu atendo senhora, mães que perderam filhos longe, lá no Nordeste, lá que elas só têm o celular para conversar comigo. Isso é bom. Nossa, como eu fico feliz. Então, eu tenho que ter várias linguagens para falar. Né? Eu atendo vários tipos de pessoas. Eu não vou estar falando com a mãezinha a linguagem da psicologia. Eu vou falar a linguagem dela para que ela possa me entender. Então, é isso que eu busco sempre. Eu aprender. Eu leio muito, eu aprendo, eu estudo. Por exemplo, no meu estado, nós somos fronteira com a Bolívia. Nós temos espanhol. Então, assim, eu fiz 4 anos de espanhol. Mas eu não botava em prática, agora eu tenho que pôr, então estou tendo reforço, porque eu quero dar o melhor, quero poder dar o melhor, sabe? Então é isso, eu busco sempre isso, fazer o melhor. Ofélia, que história de inspiração essa sua? Tenho nem palavras pra te agradecer. Você ser essa pessoa que você é, que você se tornou. E eu vendo você contar essa história, as Ofélias, a história trágica, e vejo uma outra Ofélia hoje, conversando contigo. Eu não te conhecia no passado, tô te conhecendo agora, mas
é nitidamente que são duas Ofélias totalmente diferentes. Tô errado no que eu tô falando, Ofélia? Não, é isso mesmo. Não é? Duas Ofélias. Aquela eu matei, tu sabe, né? Que eu te falei que quando o Lucas morreu, ela foi embora, porque não tinha mais por que continuar com aquela lá. Foi muita dor, muito sofrimento. Então eu enterrei junto com os meninos. Aí renasceu outra, bem mais forte, muito forte. Aí eu É vou longe quando eu quero. muito visível. Ofélia, muito obrigado pela sua participação. E eu não te dei os parabéns, que Deus continue te Obrigada. abençoando. Muito, mas muitos anos de vida para poder ajudar esses jovens, mulheres, homens. E que Deus continue te iluminando e te dando essa força que eu sei que você tem, graças a Deus. E, Ofélia, muito obrigado. E deixa suas palavras finais aí, Ofélia, para essa mãe, para esse filho que está em estado depressivo, que precisa de ajuda, onde te encontrar, como te encontrar. É, eu tenho a página, né, do Instagram, lá vai estar, tem o link vai direto lá onde eu estou na consulta. Então, procurem ajuda, depressão mata. Mas eu sempre falo, em terapia salva a vida. Então, assim, temos que ter cuidado com nossos filhos, prestar atenção, aquele filho isolado, aquele sorridente também. Vamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos amigos, das pessoas. O amor também salva. Então, assim, eu tenho isso, o amor salva vidas. E quando eu falo de amor. Eu tenho carinho pelas pessoas, eu tenho carinho pelos meus pacientes. Eu olho para as pessoas com amor mesmo, de verdade. Então é isso, eu sempre falo, terapia salva vida, mas o amor salva muito mais. Então é isso, junto, né? Juntos seremos mais fortes. Você agora, vamos nos aliar e vamos salvar vidas. Tá. Certeza. Ofélia, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível tanto no YouTube, no Instagram eu coloco alguns trechinhos lá do Instagram desse bate-papo, e no Google Podcast e no Spotify, tá bom? A próxima semana, segunda-feira, vai estar tudo disponível para vocês, tá? Tanto assistindo como ouvindo todo esse conteúdo. Velha, quer deixar mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. É bom, eu gosto de falar, eu gosto de informar. É que eu falo que eu quero que a minha história ela mude vidas de outras pessoas, não só de mulheres, mas de homens também. Que mesmo nos momentos mais difíceis, é onde nós vamos encontrar a nossa força. Eu já fui uma mulher muito frágil, mas ela ficou para trás. Quando eu vi que eu poderia fazer a diferença, então eu vim e estou fazendo. Então é isso, eu quero fazer a diferença, né? Baita, Obrigada. baita diferença. Pessoal, muito obrigado de coração para você que vai escutar. Você que transmita essa mensagem àquela pessoa que está precisando de uma ajuda. Tem a doutora Ofélia aqui que vai atender você com Sim, maior amor e maior carinho, porque ela entende tudo isso que você está passando. Tá bom? exatamente. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo Evo Podcast. Ofélia, não desliga não, vou falar contigo rapidinho, tá bom? Pessoal, Tá. valeu, muito obrigado. Até o próximo Evo Podcast. Valeu!